Alunos de uma escola municipal de Belo Horizonte estão se tornando cientistas mirins. A turminha participa de projetos de iniciação científica que buscam levar ao processo educativo a educação ambiental, a formação de professores e novas metodologias pedagógicas. A vida das abelhas e o ciclo de polinização podem ser temas de uma aula. Nesta turma, é compartilhamento de informação. Quando uma abelha vai ou outro polinizador vai visitar a flor para pegar o pólen ou outras substâncias, ela vai pela flor e quando ela está bem na flor, ela sem querer encosta no pólen e se suja toda, o corpo dela. Aí quando ela vai em outra flor para poder pegar mais pólen ou outras coisas, ela chega nessa flor e sem querer encosta de novo. Então ela pega, além do pólen, ela encosta na parte feminina da flor. Eles fazem parte de um projeto que ensina sobre as abelhas e principalmente as abelhas solitárias. Entre os trabalhos desenvolvidos está o livro Glossinha e a importância da polinização. Fazer ciência não tem uma idade definida, estabelecida. Então os meninos eles já vão se ambientando com um pouco da linguagem científica, e já vão entrando no mundo, com essa experiência acadêmica, sobretudo os bolsistas de iniciação científica. 129 crianças do terceiro ano do ensino fundamental participam do projeto. No Jardim Botânico da UFMG, os monitores mirins aprendem ainda mais. Antes do projeto, eu mal sabia como elas eram. Eu aprendi sobre a vida delas, que nem todas as abelhas são iguais, que tem as solitárias e as sociais, ou seja, as solitárias são as que vivem sozinhas e as sociais são as que vivem em colmeia. Essas caixinhas são muito importantes para o estudo das abelhas. Para ela poder colocar seus ovos, ela primeiro acha um buraquinho em qualquer lugar, pode ser em tronco, em oco, qualquer lugar que ela achar. Essa caixinha aqui, ela é chamada de ninho armadilha, que é pra gente mostrar sobre os ninhos das abelhas solitárias. Aqui, olha, a gente tem vários ninhozinhos. E aqui, parece que cada um desses daqui é um bercinho. Para auxiliar as abelhas que estão na natureza, foi construído um hotel. Os buracos estão disponíveis para que as abelhas solitárias possam fazer seus casulos. O projeto da abelha Glossinha foi apresentado em uma feira de ciências na Universidade Federal de Viçosa e ficou em primeiro lugar na categoria Ensino Fundamental. Para quem ainda não conhece a Glossinha, Carolina dá uma ajuda. Ela é bem diferenciada porque o verde metálico dela, nas outras abelhas, elas não têm. E o macho dela, para atrair as fêmeas, ele se esfrega em flores e pega o cheiro delas. Ela é conhecida como a abelha das orquídeas. Não produz mel, mas é fundamental para a polinização. Afinal, as abelhas são os principais agentes de reprodução vegetal. Existem alguns estudos que falam que o serviço ecossistêmico prestado pelas abelhas, ele supera o PIB mundial. Então, é um serviço que a gente tem gratuito e que sem eles você tem que contratar pessoas para fazer polinização cruzada, Você tem que contratar máquinas muitas vezes para promover o processo de retirada do pólen da planta, como é no caso do tomate, às vezes promover um processo de vibração e isso vai encarecendo. Os eleitores ganharam mais uma ferramenta gratuita para identificar políticos envolvidos em processos na Justiça. O aplicativo Detector de Corrupção funciona por reconhecimento facial e permite que o usuário aponte a câmera para o rosto ou fotos do político e identifique se ele responde a processos de corrupção ou improbidade administrativa. A ferramenta vale para governadores e vices, deputados federais eleitos a partir de 2014, senadores desde 2010, presidentes e vices, além de candidatos à presidência e aos governos estaduais. O resultado da busca traz informações oficiais, encontradas no STF, STJ, tribunais de justiça e regionais federais, exceto processos em segredo de justiça. O aplicativo está disponível para Android e iOS.
11% de locatários inadimplentes na região metropolitana de Belo Horizonte em 2017. Esse foi o resultado de um levantamento da Câmara do Mercado Imobiliário e do Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário de Minas. Quando não há negociação para colocar as contas em dia, a dívida pode ser cobrada na Justiça. Em grandes centros urbanos não tem jeito. Prédios e mais prédios são erguidos para abrigar o maior número de pessoas no menor espaço possível. Viver em condomínio pode ser bom, mas todos têm que fazer sua parte. De acordo com um levantamento da Câmara do Mercado Imobiliário e do Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário de Minas Gerais, no ano passado, 11% dos condôminos na região metropolitana ficaram inadimplentes. Os meses de fevereiro e abril foram os que tiveram maior atraso no pagamento dos condomínios. Aí cabe ao síndico cobrar e botar as contas em dia. Tiago sabe bem como é isso. Ele é síndico profissional e já teve vários desafios para colocar ordem na casa. Ele tinha mais ou menos uns 40 anos de idade e a inadimplência dele era de 54%, um condomínio de 100 apartamentos. Então, somente os 46 que faziam o pagamento da taxa de condomínio, e isso gerou o prédio a uma execução trabalhista equivalente a mais de 60 mil reais. Imagina um prédio ter dívida de 200 mil reais. Já aconteceu. E não pagar o condomínio pode trazer problemas para o devedor, principalmente após a mudança do Código de Processo Civil, que tornou a cobrança judicial muito mais rápida. Com essa mudança, ficou muito mais rápido, né, o processo de execução dessas cotas. Antigamente gerava em torno de 3 a 4 anos, né, o total do processo, e com essa mudança agora, com de 1 a 2 anos, já é possível receber os valores em débito. Para evitar problemas, é bom manter as contas em dia. Caso o condomínio esteja atrasado, o ideal é buscar alternativas com o síndico antes que a dívida seja cobrada pela Justiça. Na verdade, o primeiro passo é o diálogo, né? O síndico ele tem que estar próximo dos moradores, informando quais são os projetos do condomínio, isso tem que ser claro, né? O que o prédio está executando de melhoria, para que o morador se sinta motivado a colocar como prioridade o pagamento da taxa de condomínio. A arte milenar da xilogravura tomou a galeria e os corredores do Fórum de Belo Horizonte. As gravuras em madeira, o contraste preto e branco e o entalhe cheio de criatividade são as marcas da exposição Arquitetura da Paisagem, da artista plástica Eliana Ambrósio. A artista plástica Eliana Ambrósio expõe 22 gravuras. Elas têm em comum a inspiração no estilo Art Nouveau. Eu fui estudando as formas do Art Nouveau, que criavam formas curvilíneas a partir dos elementos da natureza. E aí a minha ideia era pegar algumas arquiteturas de Art Nouveau, criar outros ornamentos e esses ornamentos virarem uma espécie de plantas fantásticas que invadissem esse espaço da arquitetura depois que os homens não estivessem mais aqui na Terra. As xilogravuras unem o conhecimento de Eliana como artista e como professora universitária. O propósito é alertar para as consequências da interferência humana no planeta. A ideia é essa, pensar um pouco na destruição e da efemeridade da nossa passagem aqui, da natureza, e depois que a gente deixasse de existir, aí surgiriam então essas formas fantásticas que viriam da própria arquitetura. Além das gravuras de Eliana, também estão expostos 55 trabalhos dos alunos do ateliê de xilogravura da Escola de Belas Artes da UFMG. Alguns alunos também têm alguma parte da produção que estavam próximos a mim, outros não, mas eu quis mostrar essa diversidade e a possibilidade de trabalhar a xilogravura de diversas formas. A mostra fica até 26 de julho, com entrada gratuita na Galeria de Arte do Fórum Lafayette. O endereço é Avenida Augusto de Lima, 1549, no Barro Preto. Um grupo de artes cênicas de BH misturou literatura de cordel, teatro e música para contar a história de uma das maiores e mais antigas regiões da capital, o Barreiro. O espetáculo é do grupo Novas Raízes, da paróquia Cristo Redentor, que atua há mais de 30 anos.
O grupo de teatro Novas Raízes, que surgiu na paróquia Cristo Redentor, no Barreiro, é bem tradicional. São cerca de 30 anos dedicados a encenações e festejos na paróquia. Mas desde o ano passado, o grupo tem vivido uma experiência diferente. Os atores usam o cordel para contar a história do lar. Eu sinto que o público se divide entre um saudosismo gostoso, uma nostalgia gostosa que dá orgulho, e um orgulho mesmo de ser barreirense, essa alegria de ver. Trabalhar os versos rimados com a expressão corporal foi um desafio. Para desbravar esse novo universo, o grupo contou com as oficinas do projeto Cordéis dos Cafundós, realizadas pelo grupo Parangolé. O grande desafio desse grupo é botar em cima do palco a história de uma das maiores regiões de Belo Horizonte. O Barreiro tem 54 bairros, cerca de 300 mil habitantes. E em agosto completa 163 anos de história. É mais antigo do que a própria capital de Minas. Os atores retratam na peça a paixão que os moradores do Barreiro têm pela região. Tem uma parte da peça que a gente fala que é uma brincadeira que quem mora aqui no Barreiro faz, né? Que isso aqui emancipasse, que poderia ser uma cidade, né? A 8ª cidade de Minas, que aqui tem de tudo. A gente geralmente não sai para resolver nada e a gente fala que o Barreiro não é o Barreiro que é longe, é as coisas que são longe de Barreiro. O Barreiro é responsável por quase 40% dos impostos recolhidos em Belo Horizonte. Para se tornar essa potência, foi preciso o esforço de muita gente. A história do Barreiro, né, como a gente optou por contar, ela é contada do ponto de vista das pessoas que são os protagonistas da história, aqueles que fazem mesmo ela, mas que muitas vezes são deixados de lado. A gente fala dos índios, né, que estavam aqui antes de qualquer ocupação. A gente fala dos escravos, que foram uma força importante de trabalho nas fazendas, porque o Barreiro, ele originalmente eram fazendas, né? A musicalidade faz com que a informação seja assimilada facilmente pelo espectador. E nada melhor do que ouvir sobre aquilo que se gosta tanto. Essa responsabilidade é muito grande de trazer o Barreiro para a peça e ser representativo. Tentar mostrar para todo mundo algo que ele reconheça como barreiro, porque cada um tem uma experiência diferente aqui, e que ao mesmo tempo é algo comum, que todo mundo também sente, né? O de ser barreirense. Se a gente vem do barro, o barreiro vem da gente. Aqui nasci e me agarro, neste chão eu sou semente. O Horizonte Notícia termina agora. Quer rever o programa? É só acessar o tvhorizonte.com.br. Até a semana que vem. Tchau, tchau.